Foi? Voltando ao simulador. Nesse primeiro caso, temos então aqui a sua parede, você é essa pessoinha. Você vai aplicar uma força sobre ele, mas ele não se mexe. Por que ele não se mexe? Porque ele tem uma força de resistência. A parede tem uma força de resistência. À medida que você aumenta a força de reação também aumenta. O que isso quer dizer? Que é muito difícil mover essa parede. É muito difícil, tá? Em breve nós vamos estudar especificamente a força de atrito, por que ela acontece, tá? E o que ela é, como a gente consegue calcular essa força. Mas calma, não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo é, interprete como se esse negócio fosse uma parede. Né? Então, à medida que você aumenta a sua força, vai aparecer uma força de reação no sentido contrário. Só que o que acontece se você for um cara muito forte, muito forte? Aí, ó, você empurra a parede, ela começa a se mover. A força de ação, tem como a força de ação ser maior do que a força de reação? Tem, nesse caso tem. Tá bom? Então, eu faço uma força sobre a parede, né, sobre o bloco, e o bloco faz uma força de reação sobre mim. Tá? Tem como a força de ação ser menor que a força de reação? Não, não tem como. É porque aqui é uma força de atrito, tá? Mas não tem como. À medida que eu vou diminuindo a minha força, quero que vocês reparem que à medida que eu vou diminuindo a minha força, a força de reação também vai diminuindo, tá bom? Então, à medida que eu aumento a força de ação, aumenta a força de reação. Por quê? Porque elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Foi muito bonitinho esse gráfico aqui, né? Vamos colocar para ele carregar uma geladeira, carregar um presente, carregar a menina. Então tá aí. Ele empurra, nem se move, tá vendo? Tá aqui, ó. Então, o cara é forte pra caramba, empurra tudo e nada se move. Por quê? Porque a força de reação anula esse, né? Quando eu analiso tudo como se fosse uma coisa só, né? Tudo como se fosse um sistema, é um par de forças internas e as forças internas se cancelam. Tá bom? Mas nesse caso, eu tenho a força de ação que o boneco faz sobre a geladeira e a força de reação que a geladeira faz sobre o boneco. E é por isso que o sistema não se move. Tá bom? Vamos testar a primeira lei de Newton? Olha que legal. A primeira lei de Newton fala que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, retilíneo uniforme. Então tá aqui, ó. Depois de aplicada uma força, que é aquilo que modifica o estado de movimento de um corpo, né? Ela sempre vai continuar com a mesma velocidade. Vou colocar os valores aqui, ó. Então ele está 9,9 metros por segundo, e quando eu tenho uma superfície sem atrito nenhum, ou seja, vai estar lá no espaço essa geladeira, não tem nada que impeça o seu movimento. O que acontece com esse objeto? Ele permanece no seu estado de movimento. É a primeira lei de Newton, tá bom? E o que modifica o estado de movimento de um corpo? A aplicação de uma força. Então, para essa geladeira parar, eu teria que aplicar uma força, né, para modificar o estado de movimento dessa geladeira. Tá vendo que a velocidade aí está diminuindo com o passar do tempo. Tá vendo aí? Por quê? Porque eu estou aplicando uma força. Então, estou modificando o estado de movimento desse corpo. No caso, para menos, mas eu poderia para mais também. Ó. A força é aquilo que modifica o estado de movimento de um corpo. Então, nesse caso, está sendo aplicada a força. Eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Quando eu solto, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, porque a primeira lei de Newton diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Tá bom? Foi? Deixa eu voltar para o chat. 3 perguntinhas. Como que calcula o limite da reação da parede? Tipo a força mínima que a parede se mexa. Muito boa pergunta, Miguel. Mas... Tá me vendo aí? Muito boa pergunta, Miguel, mas isso aí só serve para engenheiro, cara. Tá? Só serve para engenheiro. Quando você for fazer engenharia civil ou ser arquiteto, né, o desenho industrial, quando você vê lá na faculdade, é aí que você vai ter como calcular essas forças de reação, tá? Como que eu calculo que uma parede aguenta? Vai depender da espessura da parede, do material, do concreto, e aí só lá na faculdade que você vai ter engenheiro de Minecraft. Só lá na faculdade que você vai ter essa ciência, tá bom? Ah, engenharia mecânica também. Cara, engenharia mecânica é física pura, aplicada. Física pura e aplicada. Mas vocês não vão fazer uma besteira dessa não, né? Quem vai fazer? Alguém aqui vai fazer engenharia? Talvez a Manuela vai fazer engenharia, não sei. Alice. Saravá, né? Quero ver longe de física, né? Não, valeu, obrigadinha. Valeu. Ué, por que não? Tô tão interessado em física? Acho que sim, né? Humanas pura? Beleza, humanas na veia. Tá bom, tá bom. Tem a galera de saúde aí também? Tem alguém de saúde que quer fazer medicina? Enfermagem? Medicina veterinária? Engenheiro Nordstrom. Saúde aí, Luísa, tamo junto. Beleza, Alice também, saúde?
Legal, legal, legal. Tá bom, galera, bota uma fé, vocês têm todo o potencial do mundo para isso. Gente, eu estou à disposição de vocês até as 4h30. Falta 10 para as 4 ainda. Então, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, quer que eu volte, fale de novo do exercício, volta atrás, não tem problema nenhum. A gente volta, estou aqui para isso. Tá bom? Inclusive nos exercícios que vocês fizeram, né? Se vocês explica MRU, explico. Tá aí, Luísa quer MRU. Deixa eu ver se eu tenho a minha apresentação, cara. Deixa eu entrar aqui no meu outro e-mail. Peraí, deixa eu mandar no meu e-mail para cá. Tem que fazer isso. Pegar a apresentação lá. Aí meus e-mails, galera. Vocês estão vendo tudo, né? Não vê nada, não. Vê tudo duplicado. Não, parou a apresentação. Beleza. Peraí que eu vou pegar aqui para vocês. Peraí. Vou mandar a apresentação de MRU. Pra gente relembrar umas coisinhas. Vocês lembram qual aula que era? Acho que era a aula de número 6, eu acho. Isso que dá ficar enviando coisa por e-mail, né? Aulas de 7 a 14. Tô vendo aqui. Não. Deixa eu ver outra. De 1 a 6. Deixa eu enviar logo tudo para mim. Pera aí, galera, já. Calma aí, tô chegando lá. Gente, nossa live tá chata ou tá de boa? Vocês ficam mal na expectativa, né, do que eu tô fazendo aqui, né? Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Pelo menos vocês não ficam achando que eu tô jogando joguinho no celular, né? Pô, tá melhor do que final. Nossa senhora, vai gostar de física sim, rapaz. Tá louco? Aqui meu e-mail. Mandei um e-mail para mim. Acho que era aula 6. Exercícios, exercícios, vetores, exercícios. MRUV, MRUV. Vamos lá. Pô, vai abrir por aqui mesmo, cara. Eu vou baixar. Baixar MRUV também. Vamos lá. Cinemática. Voltamos à cinemática, então. Movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é bobagem, Sistema Internacional de Unidades. Aqui é como que a física se organiza. Tá? Então, essa é a parte da cinemática. Já a gente vai ver a parte de estática, tá bom? Mas cinemática foi a primeira coisa que a gente viu. E agora a gente vê as forças aí, que é a parte da dinâmica, tá bom? Então, aqui a gente introduziu a ideia de movimento, né? Falando de ponto material, a diferença entre ponto material e corpo extenso. Esse é um conceito que você tem que saber. O que é referencial, o que é um móvel, né? São só palavras que a gente usa durante a física, que vocês já estão habituados, né? E definimos o que é movimento, né? Que é quando as distâncias variam, né? Definimos o que é movimento. E repouso é quando as distâncias não variam. Distância entre quê? Entre o corpo e o seu referencial, tá? Então, a diferença entre movimento e repouso é isso mesmo. Né, que movimenta quando as distâncias variam, que é um conceito relativo, né, e repouso é quando as distâncias não variam. Classificamos o movimento em progressivo e retrógrado. Progressivo, quando a velocidade é positiva, e retrógrado, quando ele anda para trás, quando a velocidade é negativa. Né? E aí, definimos a diferença entre posição, que é o marco da estrada, deslocamento, que é a variação das posições, e trajetória, né? Aqui eu fiz um adentro do que era o delta, né? Que é o final menos inicial. Sempre que você vê delta vai ser final menos inicial, né? Inclusive é o símbolo dos Illuminati, beleza? E aí diferença de trajetória,
O que é a trajetória? Que é aquela linha formada por sucessivas posições ao longo do tempo. Tá bom? Ih, nada a ver esse desenho. Então, aqui, diferença entre duas trajetórias, né? Quando ele faz, o avião está em movimento retilíneo, joga a bomba, e a bomba faz uma trajetória aí parabólica, né? E aí, pedi para vocês tomarem cuidado com a interpretação do que o exercício quer, porque se confunde muito essas nomenclaturas de livro para livro, sempre vai confundir. Uns falam deslocamento, outros falam distância, outros falam trajeto, outros falam de trajetória, espaço percorrido, distância percorrida, percurso e vários outros. Então, você tem que saber o que geralmente ele quer, tá? Se ele pediu o espaço, toda vez que ele colocar percorrido, cara, percorrido é o deslocamento, é final menos inicial, tá bom? Que é o que você precisa saber. E a diferença entre instante e tempo. Instante é quando você olha para o relógio, né? Tá aí os instantes, e o tempo é a variação dos instantes, né? Então demora 2 horas, sai de um ponto, chega até o outro. A gente já estudou coisa pra caramba, né? E definimos o que era velocidade. Velocidade é o espaço, a variação do espaço sobre a variação do tempo. E aqui você aprendeu a converter de metro segundo para quilômetros por hora usando macete, né? Basta multiplicar por 3,6 e dividir por 3,6. Pessoal, eu acho que até essa apresentação eu tinha feito na sala de aula, né? Até aí, dentro da sala de aula, vocês já tinham visto isso comigo, né? Aí os gráficos, né, os diagramas aí de espaço percorrido versus o tempo. E pelo gráfico você consegue interpretar se é um movimento progressivo ou retrógrado. Se o gráfico é inclinado para cima, positivo, né, progressivo. Se ele é inclinado para baixo, retrógrado. Beleza? Só lembrar do Hitler, toda vez que o Hitler fazia esse gesto, quer dizer que é progressivo. Tá bom? Diagrama de velocidade versus tempo, como a velocidade é constante, ela é sempre a mesma, então forma uma linha reta aí, né? Então, aí, positivo quando ela estiver acima do eixo positivo e negativo quando ela estiver abaixo do eixo das abscissas, né? Retrógrado quando ela estiver abaixo do eixo das abscissas. Né? E a gente viu que pela área do gráfico a gente consegue determinar o espaço percorrido. Né? Então, aí dei exemplos aí de espaço percorrido quando a gente faz o cálculo, né, dos gráficos aí. Tá bom? Função horária, que nada mais é do que a mesma fórmula, né, de velocidade que é ΔS sobre ΔT, só que isolado apenas a posição final. Então, função horária do espaço, ele quer o espaço final. E acabou. Tá. Relembramos. Vamos voltar aqui para a nossa live. O que é que você queria saber da revisão de movimento retilíneo uniforme? Vamos ver as dúvidas? Explica MRU. Luísa, qual que é a sua dúvida em MRU? O que está pegando em MRU? Alguém tem alguma dúvida? Não precisa ser a Luísa. Quando usar? Quando é que você vai entender movimento? Deu nó na língua. Movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? Toda vez que a velocidade for constante. Velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Né? E para que isso seja, que a velocidade seja constante, né, ou seja, aplicando a primeira lei de Newton, que é a matéria da prova de vocês, que fala da inércia, né, é quando não tem nenhuma força envolvida. Tá bom? Quando não tem nenhuma força envolvida. Ou seja, quando o sistema continua no seu estado de movimento. Né? Então, eu estou em repouso, continuo em repouso. Posso dizer que eu estou em movimento retilíneo uniforme? Sim. Com velocidade igual a zero. É movimento retilíneo uniforme com velocidade igual a zero. Tá bom? Por quê? Por que eu falo de movimento retilíneo uniforme? Porque ele é uniforme. Ele nunca muda. Ele é sempre da mesma maneira. Uniforme. É isso que o uniforme quer dizer. Tá? Então, é sempre com a mesma velocidade. Tá bom? Então, quando é que eu vou usar? Né? Quando ele pedir, geralmente ele vai pedir só tem 3 coisas, né? É velocidade, espaço percorrido, né? E tempo. E a relação entre velocidade e velocidade... Eita, gente, cadê? Aqui, ó, relação entre velocidade é espaço sobre tempo. Então, geralmente ele vai te dar a velocidade, vai te dar o espaço percorrido, vai querer saber o tempo. Ou o contrário, né? Ele vai te dar, sei lá, o tempo, vai te dar a velocidade, vai querer saber o espaço percorrido. Ou qual que é a velocidade média do corpo que percorreu lá tantos quilômetros em tantos tempo, né? Então é isso. MRU é quando a velocidade ela é constante. Beleza? Diferente de MRUV. Diferente de MRUV. O que é MRUV? Vou colocar meu rostinho aqui bonitinho.